Iniciar, fechar. Bom dia a todos, povo do terceiro médio, que é o Hélio de novo, com aula de História, ok? E hoje nós vamos ver o conteúdo da apostila 26, que é a crise de 1929, ok? Considerada uma das maiores crises financeiras da história, tá? Principalmente da história do capitalismo, né? E mais adiante, em atualidades, a gente vai ver um review dessa crise, que foi a crise de 2008, que até hoje alguns países ainda sofrem um efeito. Tá? Mas vamos entender por que o país mais rico do mundo, na época também ainda já era, né? Entrou numa crise tão significativa, ok? Com tantos problemas. Por que o sistema capitalista, né, entrou em crise, ok? Então vamos lá, antes os antecedentes, ok? Lembrando que no começo do século XX, tá, os Estados Unidos já era uma potência econômica e essa posição de supremacia ela se consolidou com a Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra trouxe enormes lucros para os produtores estadunidenses de gêneros agrícolas, industriais. Além dos Estados Unidos venderem muito, né, os grandes bancos dos Estados Unidos forneciam crédito para os países em guerra, aumentando assim a dívida de muitos países com eles, ok? No pós-guerra, cara, 4 anos de guerra entre os principais países europeus, né? Quase toda a Europa estava em guerra. A Europa arrasada, né, pelas batalhas, principalmente a França, né, que houve muitas das batalhas foi em território francês, concentrou seus esforços na sua reconstrução. Com isso, os Estados Unidos continuavam como os grandes fornecedores de produtos, não só para a Europa, mas para o restante do mundo, claro, porque as empresas europeias não tinham mais condição de vender, de fornecer produtos para os outros países dos outros continentes, tá? Para os outros países europeus ou de continentes. Ela estava concentrada na sua reconstrução. E aí os Estados Unidos, eles começaram a vender não só para a Europa, mas para os outros países, América, África, Ásia, e isso fez com que a prosperidade fosse assim incrível, ok? Toda essa prosperidade dos Estados Unidos, tá? Só para vocês terem uma ideia, um pouco antes da crise de 29, por volta de entre 40 e 45% de toda a produção industrial do planeta era dos Estados Unidos, ok? Para vocês terem uma ideia do clima todo que era. Toda essa prosperidade gerou um otimismo incrível, que acabou culminando aí no chamado American Way of Life, o estilo de vida norte-americano. É uma mentalidade sustentada na crença de uma prosperidade permanente. A ideia que eles tinham era de que não ia acabar nunca essa prosperidade, ok? Isso acabou influenciando muitos países, ditando novos modelos de vida, de consumo, os anos 20, né, que chama, que é os anos do otimismo, os loucos anos 20, né? Ou a época do jazz, sabe, o auge aí, né, do clima norte-americano. O cinema norte-americano começou a se constituir nessa fase, a indústria do entretenimento. Então os Estados Unidos seguiam poderosos, tanto que o presidente da época, o Herbert Hoover, disse que logo ao assumir, né, em março, a crise estourou em outubro, em março ele assumiu, né, venceu as eleições, o Herbert Hoover do Partido Republicano, e ele disse que, cara, nunca um país foi tão rico em toda a história da humanidade, né? Nunca houve tamanha riqueza concentrada num único país. Frase até do presidente da época. E esse clima de prosperidade acabou gerando uma febre incrível de investimentos, tá? As pessoas, além das empresas ganharem muito, colocava ações na bolsa de valores para arrecadar mais ainda, e isso fez com que muitas pessoas criassem aquele sonho de ficar rico da noite para o dia. Tá? Então, pessoas investiram em ações das bolsas de valores. Teve gente que chegou até a pedir empréstimo bancário para investir na bolsa, com o sonho de ficar rico, e aí pagaria o empréstimo e ainda ficaria com muito. Então, esse clima de prosperidade assim, tá, foi absurdo, ok? Foi um clima incrível. Isso acabou gerando aí, né, um clima de otimismo fantástico. Ok, mas toda essa euforia, ela tinha já dentro de si alguns elementos que indicavam que aquilo não duraria para sempre. Primeiro, em 3 anos apenas,
ok? A Europa voltou a produzir. Depois de 1918, lá por volta de 21, máximo em 22, os principais países da Europa conseguiram reconstruir uma boa parte da sua infraestrutura e voltaram a produzir, ou seja, voltaram a concorrer no mercado mundial com os Estados Unidos. Okay? Eles começaram a voltar a vender, o que acarretou uma queda nas exportações. Porém, mesmo com a recuperação da Europa, os Estados Unidos continuavam produzindo. O clima de otimismo e euforia era tanta que falou, não, isso aqui não vai acabar nunca. Nós somos aí os poderosos e vamos continuar tocando barco no negócio. E assim, os Estados Unidos continuavam produzindo muito, 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 só que a Europa parou de comprar, ok? Ou diminuiu muito, parou de vez não, mas diminuiu bastante as compras, ok? Outra coisa, a recuperação econômica da Europa acarretou a queda das exportações. Crise de superprodução, ok? Outra causa fundamental. E a especulação financeira. Com o aumento da compra de ações, se vocês se lembram, o mercado de ações ele funciona mais ou menos assim. É a lei da oferta e da procura. Tá? Você tem uma empresa, você pega uma parte do capital dela e investe na bolsa. Tá? Coloca ações na bolsa. É como se você estivesse vendendo uma parte da sua empresa, em pequenos pedacinhos, ações, né? E aí as outras pessoas compram essas ações para procurar ter lucro, né, com a sua empresa, e aí você arrecada um dinheiro significativo para você investir mais ainda, e aí poder crescer e o valor das ações aumentam de acordo com o lucro. Se a empresa tem lucro, o valor aumenta, se a empresa tem prejuízo, o valor abaixa. Tá? E como muita gente especulou aí na Bolsa de Valores, tá? Como se diz, os preços subiram de forma artificial. Né? Quer dizer, não correspondiam ao crescimento real da economia. Estava crescendo sim a economia, muito, mas a lei da oferta e da procura, aquilo que todo mundo quer, fica caro. O que ninguém quer fica barato, ok? E aí toda essa euforia acabou gerando um problema sério, que foi a chamada quebra da Bolsa de Nova York. Tá? Com a queda nas exportações e com produtos sobrando, cara, imagina, você é dono do mercado e está sobrando mercadoria. O que você faz? Você abaixa o preço. Faz promoção, põe lá na ponta de gôndola, compre 2, leve 3, né? Coisas do gênero, para poder vender, tá? O mês de outubro de 29 representou o fim dessas ilusões. As ações já estavam dando sinais de desaquecimento, né? Como o número de vendas baixou, o lucro abaixou, o preço das ações caiu. A hora que o preço das ações começou a despencar, as pessoas empresas, investidores, tanto grandes quanto pequenos, viram que estava começando a cair o preço, o que eles fizeram? Todo mundo queria vender, antes que caísse mais. Só que a quantidade de títulos à venda era muito maior do que o número de compradores. Calcula-se por volta de 70 milhões de ações foram colocadas à venda no único dia, no dia 24 de outubro, uma quinta-feira, né? 24 de outubro de 29, né? Todo mundo queria se desfazer das ações. E como não havia compradores, quebrou. Tá? O preço despencou. Foi à falência. Tá? Fortunas foram perdidas em um dia. Ok? Ou seja, foi algo que na época era inesperado, se bem que já dava alguns sinais, mas o clima de otimismo era tanto que ninguém deu muita bola para esses sinais. Ok? Ninguém deu muita bola para esses sinais. Então, a coisa caiu, quebrou, né? E aí surgiu um efeito dominó. Nos meses seguintes à queda, acumularam-se falências. Calcula-se que nos meses seguintes, né, da crise de 29 até 30, até por meados de 30, perto de 300 mil empresas faliram, sendo que 20 mil só no primeiro mês. Né? Imagina 20 mil empresas falindo. 6 mil bancos faliram. Tá? Essa falência gerou por volta de 12 milhões de desempregados. Corresponde a 1/4 da força de trabalho dos Estados Unidos. À medida que as indústrias faliram, o desemprego aumentou, o índice de consumo aumentou, aumenta a inadimplência, pois as pessoas não podiam mais pagar suas dívidas. Os bancos, né, para cobrar as dívidas, né, acabaram retomando os imóveis financiados, deixando um grande número de pessoas sem teto, sem casa. E os bancos sem recebimento e sem movimentação financeira
milhares de bancos foram à falência. Calcula-se que perto de 6 mil bancos fecharam as portas. Cara, imagina, quando o banco vai à falência é porque a coisa está realmente séria. E isso acabou se espalhando para o resto do mundo, a crise se espalhou no mundo. Por quê? Porque a economia de boa parte dos países do planeta estava atrelada à economia norte-americana. No âmbito internacional, os Estados Unidos passaram a cobrar os empréstimos, cortar investimentos e importações. A crise se espalhou no mundo. Só para você ter uma ideia, na Alemanha, o número de desempregados chegou a 6 milhões. Né? Para a Alemanha, um país com uma população menor, 6 milhões é quase metade, um terço, um pouco mais de um terço da força de trabalho. E aí começa o início da Grande Depressão. Tá? Um período de recessão econômica que durou aí até o final da década de 30. No começo da Segunda Guerra, os Estados Unidos ainda tiveram um efeito dessa depressão. Chegou até uma segunda, né, crise entre final de 38 e começo de 39, né? Não foi tão pesada, tão grande quanto a de 29, mas foi também significativa, tá? E aí, o que os Estados Unidos fizeram para resolver esse problema, tá? Nas eleições da crise de 29, o Herbert Hoover, ele achou que o mercado se autorregularia, aquela ideia básica do liberalismo, o mercado se autogoverna, né? E ele não fez nada, tá? Simplesmente deixou rolar. Falou, não, aqui continua, o mercado tem condições de se recuperar sozinho, tá? Isso acabou se refletindo assim num momento desastroso para os Estados Unidos. Nas eleições de 32, o democrata Franklin Delano Roosevelt, né, o Hoover era republicano, o Roosevelt vence, né? O Hoover, a euforia era tanta que ele tentava a reeleição, a confiança. Aí o Roosevelt deu início a um ambicioso plano para a recuperação econômica, que era a prioridade absoluta, número 1, né? Esse plano dele foi chamado New Deal, né? Traduzindo, Novo Acordo. E os principais pontos do New Deal? Ele deu crédito para fortalecer bancos e empresas. Criou subsídios, ajuda governamental para produtores agrícolas. No campo também estava em crise. Cara, transformou os Estados Unidos num grande canteiro de obras. Começou a fazer um monte de obras públicas, usina hidrelétrica, estrada, ponte, viaduto, né? Contribuindo para diminuir o desemprego. Reconheceu direitos trabalhistas, redução do jornal de trabalho, seguro-desemprego, salário mínimo, ok? Para voltar a estimular a economia. Reorganizou o sistema financeiro do país e aí é que está, com leis que criaram um controle monetário mais rigoroso por parte do governo federal. E o aumento da interferência do Estado na economia, tá? Controlando e limitando a produção. Cara, olha só, com essas medidas, ok? Os Estados Unidos foi aos poucos superando a crise. Não recuperou imediatamente, não foi uma coisa mágica, mas foi, aos poucos os Estados Unidos foi se recuperando. E assim, o plano New Deal contribuiu com certeza para aliviar a situação. Essa crise, né, mesmo o New Deal, ele acabou fazendo com que os Estados Unidos voltasse a tomar um rumo, né, do progresso, mas representou uma ideia assim contrária ao liberalismo. O liberalismo capitalista, né, ele era o quê? O mercado tem independência, o Estado não mexe. E ele inverteu, o Estado precisou intervir na economia. Então, a interferência do Estado na economia, ok? Isso, agora, o que fez com que os Estados Unidos saíssem definitivamente da crise e voltasse a crescer, para voltar a ser a potência que era, foi sem dúvida a Segunda Guerra Mundial, que estourou em setembro de 39, 1º de setembro. Cara, olha só, os Estados Unidos ficaram ricos com a guerra na Europa. Com a Primeira Guerra, depois a euforia, né, superprodução despencou e em setembro, com a Segunda Guerra, os Estados Unidos voltaram a ser poderosos, ok? Tudo bem, meu povo? Escuta, é o seguinte, vamos dar uma olhada nos exercícios, tá? Eu sei que tá em cima da hora, né? Mas, assim, dá uma olhada, o que não der, a gente faz junto na hora, tá? Os exercícios da página 22, 23 e 24, ok? Na nossa live de hoje, às 2 horas da tarde, a gente vai ter live e a gente vai fazer junto esses exercícios. Se alguém tiver tempo, dá uma olhada nos exercícios de 1 a 9
da apostila 26. Beleza, meu povo? Obrigado. Super beijo. Se cuidem, hein? Vamos lá, então.